Fala, meus lindos! Hoje temos muitas coisas para a gente poder conversar. Parece que passou um mês dentro de uma semana. Esse panorama tá sinistro. Já lança aquela flechada do índio no like. Se inscreve no nosso canal, compartilha com seu coleguinha que só anda tomando loss porque está sempre desinformado. Vamos bater 1000 Big Bigs até o final do ano. Aqui é sem enrolação, vamos direto ao ponto, mas antes, vamos para os nossos comerciais. Oferecimento Nokia, o mundo todo só fala nele. Tô de sacanagem, pô, isso aqui não é TV não. Presta atenção aí, vamos falar de mercado. E pra você que não sabe, nós estamos com parceria com a Elliott. Então se você está chegando agora, ou se você está procurando uma corretora séria para operar com a melhor assessoria do mercado, vem pra Elliott, uma corretora feita de trader para trader que vai melhorar muito a sua experiência nesse mercado. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo, que é para poder você ser feliz. Mas chega de enrolação, vamos pro fight. O índio essa semana acompanhou o exterior, principalmente com as falas do Trump sobre a China e com o alívio dos bancos regionais que passaram aí por um susto. Na verdade, ainda estão. Então, na sexta-feira, o índio fechou com 1% de alta praticamente, no 146,450. Se vocês observarem aqui, somente na sexta-feira, pegando da mínima até a máxima, o mercado andou ali mais de 2.400 pontos. Ele andou muito bem praticamente todos os dias da semana. Se vocês observar aí, ele mandou mais de 1000 pontos, ele puxava para cima, do nada revertia, caía 1000 pontos, aí voltava a 2, foi um Deus nos acuda. Então foi muito boa. Se a gente observar aqui o semanal, nós fechamos com 2,10 de alta, uma alta bacana, expressiva, depois de 3 semanas consecutivas fechando no negativo. O nosso real, ele conseguiu mais uma jornada de valorização, conseguiu fechar no positivo. Nós tivemos o melhor desempenho semanal entre os pares de moeda. Isso aqui, pessoal, mostra para vocês o poder do fluxo estrangeiro, até porque o nosso cenário não está dos melhores. Mas conseguimos o quê? Ficar em primeiro lugar aqui no ranking de moedas. E o Doleta? O Doleta, ele caiu pelo terceiro dia consecutivo. Então na sexta-feira ele fechou com a queda ali de menos 0,88 ali no 5,42, acumulando uma queda semanal de 2,42%. O nosso risco país fechou ali na sexta-feira um pouco misto, vai mas não vai, porém no acumulado semanal nós fechamos no negativo, o que isso é bom, mesmo com os nossos problemas fiscais. As nossas ações tiveram um ótimo desempenho essa semana. E olha só, pessoal, para a gente já partir aqui para os destaques da semana, o nosso Ibov está sofrendo aí muitas dificuldades esse ano de 2025, não é isso? Nós temos aí juros altos, nós temos aí o risco fiscal, nós temos o cenário global meio travado com essa guerra, com essa crise das tarifas aí. Então tudo isso pesa no nosso mercado, mas mesmo assim, com o nosso cenário pesado, você observa que as nossas ações puxaram para cima e algumas ações se destacaram mais que outras, como é o exemplo aqui da Ryzen, que subiu ali quase 9% somente na sexta-feira. Mas por que isso está acontecendo? Porque o JP Morgan, ele destacou que pode rolar um movimento conhecido como short squeeze aqui no Brasil, e algumas ações podem se beneficiar disso. Mas o que seria esse negócio aí de short squeeze? Não entendi nada. Calma, filho. Short squeeze é quando muita gente está vendida, tá apostando naquela queda, daquele preço daquela ação, só que aquela ação ela começa a voltar, ela começa a subir. Então esses vendidos vão fazer o quê? Vão estopar. Eles precisam recomprar essas ações. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e toda vez que o índice puxa para baixo e chega em uma região onde a galera considera barata, a galera faz o quê? Compra essas ações e joga o mercado para cima. Ó. O mercado começa a cair de escadinha, chega a certo ponto, ele dá um pipoco para cima aqui, ó, 2.000 pontos. Sexta-feira a mesma coisa, na quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, ele fez esse movimento. Só que aí tem um detalhe, se vocês observarem e lerem a notícia completa lá no site do Infomoney, vocês vão perceber que o JP Morgan ele disse que era para você esperar um certo gatilho para poder recomprar essas ações. Só que nós sabemos como funciona a mente dos investidores. Existe uma parada chamada FOMO, que é o medo de ficar de fora. Então o que acontece? Os caras esperaram a ação chegar em certo ponto e socaram compra. Com certeza já adiantou esse movimento. E como é que você sabe disso? Porque se vocês observar aqui, algumas das empresas, foram mais ou menos umas 20 ações ali mais ou menos. Algumas das empresas que eles falou, como a Ryzen, que vocês podem ver aqui, explodiu para cima 9% na sexta-feira. Essa empresa aqui, que eu não sei pronunciar o nome, se você souber falar, você fala aí, né? Viva 3, também explodiu para cima. Basta dar uma olhadinha aqui, ó. Então você vê que essas empresas que tá lá, e tiveram outras também, como eu disse a vocês, mais ou menos umas 20 empresas ali, praticamente todas elas puxaram para cima. Então o que é que eu entendo? Que quando o mercado chegou na região, eles perceberam que estava barato, eles fizeram o quê? Anteciparam esse movimento. Chamou a empresa para cima, como exemplo aqui da Ryzen, e essa empresa aqui que é para você pronunciar o nome aí que eu não sei.
Ou seja, meus amigos, o Ibov ele pode até estar pressionado com o nosso cenário, mas ainda tem espaço para subir. É aquilo que eu falo para vocês. Nós precisamos entender a questão do cenário. O que é que está acontecendo? Como é que está o nosso cenário interno? Como é que está o cenário externo? O que é que o mercado está precificando? E a partir daí você começa a tomar ali as suas decisões baseada no contexto. Isso é maravilhoso, pessoal. Uma vez que você entender isso, vocês nunca mais vão querer olhar somente o gráfico. Partindo aqui já para o nosso panorama, né? Vamos falar primeiramente da China. A inflação na China, pessoal, ela atingiu seu maior nível desde 2024. Então, as exportações, elas superaram a previsão e os novos empréstimos começaram a aumentar em setembro, mas ele ainda fica abaixo do esperado. A China tem uma coisa bem interessante, que o governo lá está tentando girar a economia. Então, o BC está planejando aumentar o apoio financeiro e estimular cada vez mais o consumo. Ou seja, olha que interessante, aqui no Brasil, nós estamos em um momento em que nós não podemos estimular consumo. Nós precisamos aumentar a taxa de juros, conter essa inflação quanto antes. Lá não, lá está no momento de impulsionar o consumo, tanto que eles praticamente estão forçando a lei de financiamento, forçando as famílias a consumirem, porque senão isso não vai dar certo, a conta não vai fechar. E obviamente que os caras, eles fizeram o quê? Culpou os Estados Unidos. Então essa relação aí com os Estados Unidos por conta das terras raras, que nós já conversamos na semana passada, eles alegaram isso lá, dizendo que o que está causando um problema é isso. Um fato curioso que eu já falei para vocês é que a China está tentando controlar as terras raras do mundo. Automaticamente o Trump ficou super puto, super bolado com isso e taxou os caras. Então, quem tiver terras raras vai controlar o quê? A próxima onda de tecnologia, porque a gente precisa de chips, a gente precisa de baterias, a gente precisa de imã. Então, tudo que você imaginar para a tecnologia vai precisar dessas terras raras. E a China quer controlar isso. O Brasil é muito rico, o Brasil é rico nas terras raras, mas infelizmente não está sabendo aproveitar essa onda, não está sabendo aproveitar esse novo movimento. Por quê? Porque está vendendo tudo para a China a preço de banana. A gente poderia fazer a mesma coisa que o Donald está fazendo lá nos States. Está fazendo o quê? Se não produzir aqui, vou taxar, vou socar. Por quê? Para estimular a economia no país. O Brasil poderia fazer isso. Mas ao invés disso, o Brasil está preocupado em recuperar os Correios. Aí você me quebra. Falando agora da maior economia do mundo. Nos Estados Unidos, o shutdown ele continua prejudicando a economia. Então, o valor estimado é de 15 bilhões de dólares por dia. Nós estamos no 19º dia no momento que eu gravo esse vídeo. O governo Trump disse que já demitiu mais de 4.000 pessoas e lá tem muito juiz tentando impedir as demissões. Os Estados Unidos está com o mesmo problema do Brasil, pessoal. É muito cacique e pouco índio. Tem muitos juízes se metendo no governo. Outro ponto que pega lá é essa guerra comercial com a China. E o que pode resolver isso aí é um possível encontro que vai acontecer do Xi Jinping com o Donald lá na Coreia do Sul. Esse possível encontro ajudou o mercado puxou para cima o mercado americano. Como eu disse, nós acompanhamos esse movimento. Então o mercado ele se animou, mas ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que é que vai acontecer. É uma especulação que possivelmente pode dar uma pausa. Então o mercado se animou e isso, pessoal, acabou ajudando o mercado. Não quer dizer que está resolvido, não quer dizer que os caras agora são melhores amigos, mas em compensação o mercado ficou animado com esse possível encontro, né? Essa possível reunião entre eles. E no Brasil pela mesma coisa, a gente acompanhou esse movimento aí, essa calmaria que aparentemente teve entre a China e os Estados Unidos. Falando agora especificamente do Brasil. Pessoal, o Brasil é a mesma coisa de sempre, pô, não muda, é a mesma história. Então, o setor de serviço e indústria teve uma alta, mas a gente tem que entender de onde está vindo esse dinheiro e de onde está vindo esse avanço. Porque as vendas no varejo aumentaram agora em agosto. A turma do varejo, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão perceber que elas estão tendo um certo problema. Por quê? Porque as vendas caíram drasticamente, principalmente por conta dos juros muito altos aí, por conta dessa inflação. O financiamento está muito caro, o empréstimo está muito caro. Então, a gente precisa ver o quê? Os balanços dos bancos. A gente precisa ver como que está a inadimplência da galera. Porque essa alta, pessoal, tá estranha. Aí fica a pergunta, será que essa alta é dinheiro do governo? Será que o governo está jogando dinheiro? E aí fica aquele negócio meio vai, mas não vai, né? Então, é exatamente isso que a gente vai observar. A gente tem que ver de onde está vindo esse crescimento. Essa semana nós tivemos a prévia do PIB, então o nosso PIB subiu ali 0,4% em agosto, o mercado não gostou nada disso. Inclusive, pessoal, todas essas notícias que saíram aqui, nós operamos ela na nossa sala ao vivo.
Nós fazemos ali a interpretação das notícias em tempo real, no momento que ela sai ali com os nossos alunos. Então, se você quer ver um pouco sobre isso aí, vai lá no meu Instagram, tem os Reels lá diariamente que eu posto, onde a gente analisa e faz tudo isso para a galera conseguir pegar boas operações. Inclusive, aqui embaixo tem um link, se você quiser entrar na nossa comunidade gratuita, só você entrar lá que eu sempre estou dando aulas, ensinando, atualizando lá com muito conteúdo top para você. Outra coisa que está pegando aqui no Brasil é essa crise nos Correios. Os Correios anunciaram uma reestruturação, então eles estão precisando ali de somente uma besteirinha ali de 20 bilhões de reais emprestado. Esse prejuízo é uma baixaria contra os cofres do governo. Eles vão precisar de garantia do Tesouro para poder pegar esse dinheiro emprestado. E aí eu te pergunto, para quê? E aí fica uma pergunta, quando eles vão precisar de mais dinheiro? Porque aí tem uma coisa interessante, né? O Bolsonaro e o Paulo Guedes disse que ia privatizar essa bagaça, não fez. Então, antigamente, os Correios estavam dando lucro, só que agora é só fumo. E aí fica uma pergunta, para onde está indo esse dinheiro? E detalhe, isso aqui não é só os Correios, tá? São várias empresas estatais que estão dando muito prejuízo aí ultimamente. Empresas que antigamente davam lucros, mas agora não sei o que está acontecendo, não sei se é a gestão, não sei. Sei que agora elas estão dando muito prejuízo aí. Outra coisa interessante é que cresce a população de moradores de rua aqui no Brasil, mas é claro que ninguém vai falar desse assunto, né? Até porque não vale a pena falar sobre isso. Mas o Lulinha, ele vai lançar aí um programa de 40 bilhões para poder reformar casas que pode movimentar a economia ano que vem. Vocês repararam uma coisa? Praticamente toda semana eu venho aqui com a novidade, né? Um programa populista que o governo lá lançou que vai investir bilhões em alguma coisa. É o que o Lula precisa, pessoal. O Lula ele precisa de uma coisa, ele só precisa ganhar as eleições. Ah, mas se ele assumir uma bomba, tudo certo, meu amigo, é o famoso foda-se, não tem problema. Entenda que mesmo que essa bomba estoure no colo dele, a mídia, os artistas, aquela galerinha vai fazer o quê? Vai abraçar, vai cobrir e vai culpar outra pessoa, vai culpar outro governo. Coloca um show gratuito da Madonna, coloca um show gratuito lá da Katy Perry, todo mundo vai pro show em Copacabana e acabou, todo mundo esquece problema, meu amigo. Vejam a Venezuela, vejam Cuba, para algumas pessoas, para alguns governos de esquerda, pessoal, quanto pior, melhor. Por quê? Porque ele pega uma bomba que ele mesmo plantou, que ele mesmo criou e tá ótimo. O importante é que eu ganhe as próximas eleições. Não interessa o que está acontecendo no país. Mas se a popularidade cair, se cair é simples. Vamos colocar ali um gás de graça pra galera. Coloca ali passagem de graça pra galera. E quem paga isso? Simples. Eu e você. A gente que trabalha, amigão. Todo mês. Manda lá. Toma sua etapa aí, sacaninha. Então, meus amigos, o Lula, ele quer ganhar. Não interessa como vai estar o Brasil. O importante é, eu estarei lá e tá tudo certo. Eu te pergunto, você tá entendendo o que eu tô falando? Se você estiver entendendo, coloca aqui nos comentários. Concorda ou discorda? Bota aí pra gente trocar ideia. Vamos lá. O que é que está preocupando os analistas? Eu fiz uma pesquisa aqui e os analistas estão preocupados com várias coisas, né? Primeira coisa que eles estão preocupados é o risco global. Então, essa guerra entre Estados Unidos e China. Porque, por enquanto, é uma guerra comercial. Mas e depois? O que é que ela pode virar? Não sabe. Então o Trump ele já confirmou essa conversa aí com Xi Jinping. Todo mundo espera que essa coisa melhore, mas e se não melhorar, né? E se piorar? E se tomar outro rumo? A gente não sabe o que pode acontecer. Outra coisa, guerra Rússia e Ucrânia. Pô, a guerra não iria acabar? Não estava tendo reuniões para trocar ideia sobre isso? O que voltou? O que está piorando? O que está acontecendo? Então, querendo ou não, isso liga o alerta da galera. Outra coisa, vimos recentemente uma perda muito grande de 2 bancos nos States. Isso ligou alerta para o setor financeiro. Inclusive, o CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, ele disse que isso é muito perigoso. Olha o que ele disse. Provavelmente não deveria dizer isso, mas quando você vê uma barata, provavelmente a mais. Então, quando nós temos uma barata, pode ter certeza que tem mais. Ou seja, 2 quebraram, brevemente pode começar a aparecer outros bancos com o mesmo problema. Esse cara, pessoal, ele sabe o que ele está falando, tá? Isso deixa o mercado em alerta. Por isso que o mercado deu uma queda expressiva, o mercado americano. O mercado caiu drasticamente, mais de 2%, 3% ali na Nasdaq somente na terça-feira, mas depois o mercado ele veio se recuperando, veio de boa ali, veio acalmando os ânimos. Mas nós não podemos esquecer, tá? Olha o VIX, o que aconteceu. O VIX explodiu, foi para ali, lá para cima, 28, quase 30. Eu já falei com vocês. Quando o VIX passa acima do 30, é pânico, é medo. Então ele chegou próximo lá, aí deu essa acalmada,
o mercado voltou, todo mundo tranquilo. E com isso, o que é que aconteceu? Muitas pessoas já foram nos bancos tirar dinheiro. Muitas pessoas já foram nas instituições transferir dinheiro. Inclusive em 2008, tudo começou assim, tá? Tudo começou com um boato. Tudo começou com um banquinho ali pequeno quebrando. Depois, vocês viram o que aconteceu, né? A merda gigante. Aí vamos lá, pessoal. Aí junta o risco global, as duas maiores economias mundiais aí trocando soco praticamente. Aí nós temos guerras, Rússia e Ucrânia. Por enquanto, no Oriente Médio deu uma pausa. Mas, vocês viram que assim que eles assinaram praticamente lá uma trégua, os palestinos já pegou um maluco lá, fuzilou em praça pública. Então é como eu falei pra vocês, essa pausa lá não dura por muito tempo. Aí todas essas guerras mexem aonde? Mexem no petróleo. Porra, então tudo isso, quer ou não, liga o alerta. Aí os caras começaram a observar que o dinheiro também nos bancos não tão seguro, porque dois pequenos bancos quebraram e, querendo ou não, isso traz uma memória negativa para o investidor lá de 2008, de 1930. Então, fazem o quê? Pega o dinheiro, vamos botar no ativo de segurança. Por isso que o ouro, pessoal, está subindo forte ultimamente. Todo mundo pegando capital, colocando no ativo mais seguro. Pega o dinheiro da renda variável, coloca ali no ouro. Se vocês observar, geralmente, né, a gente fala que números fixos, números redondos, são resistências ou suporte muito forte. Só que o ouro não tem isso não, filho. 3 mil, ele passou pelo 3 mil parecendo que não tinha nada. 4 mil, o ouro explodiu, 4 mil está 4.200 lá em cima. Ou seja, todo mundo evitando tomar risco. Todo mundo indo para o ativo de segurança. Não quer dizer que vai todo mundo desfazer as carteiras aí, vender tudo na bolsa, não é isso. Mas os caras estão fazendo o quê? Beleza, vamos investir aqui na renda variável, vamos aproveitar as oportunidades, comprar as ações, mas vamos também se redear no ouro. Porque se der uma merda aí, filho, o que é que vai acontecer? A bolsa, pum, derrete. E o ouro, puf, explode. Ou seja, no final das contas, eu estou elas por elas, eu estou protegido. Então vamos ficar atentos, vamos monitorar aí essas movimentações para a gente não ser pego de surpresa ali nas nossas operações diárias, não é isso? Não é para vender susto, não é para ficar ninguém desesperado, não. É só para observar com cautela. Não precisa agonia ainda. Quando for o momento de gritar, de vender tudo e sair desesperado, eu vou avisar para vocês. Procura um agiota crente aí que a gente vai resolver essa bagaça. E para essa semana, pessoal, para essa semana, porra, tá bem tranquilo, né? A gente tem ali somente a China desacelerando, então a gente tem ali uma expectativa de impacto deflacionário global, mas com ênfase em alta tecnologia. É o que vai acontecer com a China. Inclusive, essa semana tem dados da China bem relevantes. Hoje também, no domingo, tem alguns indicadores para sair, vamos observar. Os Estados Unidos, cautela, inflação ainda alta, incerteza fiscal, e tudo isso aí pode acabar atrapalhando o sentimento no risco, né? Semana que vem aí praticamente já temos a reunião do Fed, vai cortar ou não vai, tem shutdown, o mercado já precificou um corte de juros, mas nós não temos indicadores econômicos porque lá está parado, não temos payroll, não temos inflação, não temos PMI, não temos nada. Como é que a gente vai saber como é que está a economia americana? A gente está se apegando na fala do Jerome na semana passada, na terça-feira. É isso que o mercado está fazendo. É aquilo que eu falei, né, pessoal? Grandes instituições têm os seus analistas, eles sabem como é que tá, mas a gente aqui, porra, a gente tá operando no escuro, então a gente tá aqui acreditando no que a gente tá vendo. E vamos embora, vamos ser felizes ali, tá tudo certo. O Brasil, essa semana, tá neutro praticamente, né? Já saiu tudo que tinha que sair, então tá bem tranquilo. A gente só tem que ficar atento ali na inflação que vai ser publicada, mas é aquela inflação do dia 15, é o IPCA 15. É relevante, mas não tão relevante como a última inflação. Temos aí também discursos em alguns membros do Fed em alguns dias da semana e a temporada de balanço continua, especificamente nos State. Aqui no Brasil, nós temos poucas ações, que é só a VEG ali que vai dizer, né, como é que tá ali os seus balanços. Mas na quarta-feira, temos que ver se é antes ou se é depois do fechamento. Temos também essa semana Netflix, Coca-Cola, duas empresas muito grandes. Uzi Minas também aqui no Brasil, então vamos ficar ligados. Tesla, que é uma das 7 magníficas aí do mundo, né? Vamos ficar espertos nessas publicações aí, mas Tesla especificamente mexe mais em Nasdaq, não mexe tanto aqui no nosso mercado por ser tecnologia. Segunda-feira, nada, Boletim Focus, né? O mercado aí bem tranquilão. Na terça-feira temos o quê? No Brasil não tem nada, nos Estados Unidos não temos agenda, porque não temos indicadores, mas temos discurso aí de membros do Fed. Quarta-feira, aqui no Brasil temos fluxo cambial e lá fora temos estoque de petróleo bruto. Quinta-feira, no Brasil, reunião do CMN. Para quem está ligado, o CMN lá, ele é o pai do Sistema Nacional Financeiro. Então, é importante essa reunião. Aqui os caras vão definir meta de inflação, meta de Selic, vão trocar uma ideia. Tem uma aula bem detalhada sobre o CMN na nossa mentoria, no curso de macro aí. Então, assistam lá que vocês vão entender mais ou menos qual é a ideia do CMN. Nos States, temos vendas de casas usadas, que é importante, e balanço patrimonial. Então, pessoal,
é uma semana bem tranquila de indicadores. E aqui é sexta-feira. Desconsidera aqui que eu errei, né? Era para ser sexta-feira, mas eu deixei quinta. Então aqui é sexta-feira. No Brasil nós temos transações correntes, investimento estrangeiro direto e o IPCA 15. Nos States, até então, nós temos IPC e PMI. Vai ser publicado? Não sabemos. A galera está colocando praticamente toda semana, mas na verdade a gente não sabe se essa crise vai durar quanto tempo. A gente não sabe. Até então, são 19 dias. A gente não sabe se daqui para lá os caras vão ter se resolvido. Então, é ficar esperto ao longo da semana. É como eu falei para você na semana passada e eu vou repetir. A agenda está esvaziada. Ou seja, estamos à mercê de break news. Observem essa semana como o mercado reagiu às notícias. Observe que foi uma reação muito rápida. Por quê? Porque nós não temos muita coisa para precificar. Então nós vamos precificar o que os caras estão falando. Por isso que eu falo para vocês e repito, operem olhando as break news. Pode sair uma informação a qualquer momento e você ser pego de surpresa. Você está na operação, do nada vê só o pirulito lá de 200, 400, 500 pontos e você não sabe. Isso pode acontecer também do Slim Page. Você está na operação, sai a break news, você não sabe, do nada o mercado explode, 500 pontos. Aí pula seu stop. Quando você vai ver, era para ser um stop de 200, acabou ficando um stop de 250, de 300 pontos por conta desse pulo. E a corretora não vai resolver, porque isso é o quê? É aquela aceleração. Então o mercado ele desliza muito rápido e acaba pulando a sua ordem. Então, meus amigos, fique esperto essa semana com essas movimentações. Acompanhe essa guerra tarifária aí que vai acontecer. E no mais, cautela sempre. Estamos chegando aí no final do mês, não tem por que aloprar, você não vai salvar o seu mês em uma semana. Segue o plano, segue a gestão, segue o seu operacional, que é isso que vai te trazer a consistência. Beleza, meu amigo? Tamo junto, deixa o like, quiser entrar na nossa comunidade gratuita, o link tá aqui embaixo, segue nós lá no Instagram e é nóis!